Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, nesse período de pandemia, então a gente dá início aí às nossas aulas remotas, tudo bem? E depois de vocês terem dado uma lida aí no livro didático de vocês, capítulo 3, capítulo que trata de campo elétrico, depois de terem aí assistido as videoaulas que eu postei, né, principalmente aí as aulas do canal do professor Boaro, tá certo? Eu venho aqui junto a vocês trazer a nossa primeira resolução de exercício. Eu vou estar trazendo junto a vocês um vídeo para cada questão, tá certo? Então, em cada vídeo que eu postar para vocês, terá uma questão. Essa primeira questão que eu trago para vocês será uma questão muito parecida com a questão 1 do livro didático de vocês com a EP1, ok? Então, vamos a ela resolver passo a passo. Qualquer dúvida, vocês dão pause, voltam o vídeo e a gente estará em contato toda quarta-feira na plataforma para tentar sanar as dúvidas de vocês, ok? Lembrando que as atividades lá na plataforma deverão ser entregues até sábado, ok? Bem, o nosso exercício 1, pessoal, ele traz aí a seguinte questão. Uma carga de prova eletrizada negativamente com carga menos 1 microcoulomb é colocada num ponto cujo vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e módulo 2 vezes 10 a 5 newton por metro. Determine, letra A, a intensidade, a direção e sentido da força elétrica que atua nessa carga de prova. B, melhor dizendo, a intensidade da componente da aceleração aplicada na partícula oriunda da força elétrica se a massa da partícula for de 2 gramas. Pessoal, como eu já falei sempre, como eu falo sempre nas nossas aulas, para resolver questões que envolvem problemas físicos, temos que fazer o quê? Interpretar a questão, retirar os dados da questão e olhar qual é o comando que ela nos dá, o que é que ela quer que a gente resolva essa questão. Então, vamos, de antemão, né, retirar os dados da questão, tudo bem? Então, vamos lá, passo a passo, lentamente. Uma carga de prova. O que é que significa essa carga de prova? Como vocês já devem terem visto, tanto no livro texto quanto nas videoaulas, uma carga de prova nada mais é do que uma carga, uma partícula eletrizada, cujo valor da carga eu já sei, e que eu pego ela e vou utilizar ela para saber se determinada região está eletrizada ou não. Tá certo? Então, é uma carga que serve para eu provar se alguma região está eletrizada ou não, ou seja, se existe um campo elétrico naquela região. Detalhe, a carga de prova, geralmente, ela é uma carga livre, ou seja, ela consegue se movimentar dentro do campo. As outras cargas que a gente trabalha, que é um Q maiúsculo, que a gente representa elas, na maioria das vezes, ela vai ser uma carga fixa. Então, a carga de prova consegue se movimentar e a outra carga, Qzão, geralmente ela estará fixa. É isso aí que dá mais ou menos para você diferenciar uma carga da outra. Não confundam carga fixa, carga de prova, com carga pontiforme. Carga pontiforme é uma carga cuja massa dela é desprezível, tá certo? Bem, então vamos lá. Uma carga de prova eletrizada negativamente. Esse sinal de menos dessa carga, a gente já vai conseguir lá na frente determinar a direção e o sentido da força elétrica. Com esse sinal da carga de prova, lembre. Com carga menos 1 microcoulomb, é colocado num ponto cujo vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. E o módulo dele, 2 vezes 10 elevado a 5 newton por metro. Então, vamos ver se eu entendi. Eu tenho uma carga de prova, eu vou colocar ela num ponto, dentro lá de um campo elétrico, um ponto qualquer, um ponto P qualquer, dentro de um campo elétrico, onde o vetor campo elétrico vai apontar na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Então, naquele ponto eu tenho um campo elétrico. Eu vou jogar essa carga elétrica lá naquele ponto. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer influência de uma força
devido ao campo elétrico, ou seja, uma força de natureza elétrica, uma força elétrica. Ok? Tudo bem? Determine 2 pontos. A intensidade, a direção e sentido da força elétrica, que atua nessa carga de prova, né? E a intensidade da componente da aceleração aplicada na partícula oriunda da força elétrica se a massa da partícula for de 2 gramas. Beleza, vamos responder a letra A já com esses dados tirados. Carga elétrica menos 1 microcoulomb, campo elétrico 2 vezes 10 a 5 newton por metro. Pessoal, aqui está a minha cargazinha de prova, olha, cargazinha de prova, tudo bem? Aí ela. Essa carga tem sinal negativo, ou seja, menor que zero. E esse sinal dessa carga de prova, como eu já falei, ela vai determinar a direção e o sentido da força elétrica. Vamos lembrar o seguinte, para onde é que aponta o campo elétrico? Então, eu vou ter aqui um vetor, que é esse segmento de reta orientado. Então, veja que ele está na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, assim como o enunciado nos dizia. E eu tenho aí o Ezinho representando o vetor campo elétrico. Continuando. Bem, esse sinal negativo, pessoal, da carga de prova, tem uma página lá do livro didático de vocês que mostra um diagrama com as cargas Qzão e Qzinho com seus respectivos sinais positivo e negativo, que vão servir para representar direção e sentido do campo elétrico, que vai depender de Qzão. Se Qzão for positivo, o campo elétrico se afasta da carga. Se Qzão, quem é Qzão? É aquela carga, como eu já falei para vocês, ela é fixa. Se Qzão for negativo, as linhas de campo elétrico vão estar se aproximando da carga e a direção e sentido da força elétrica serão dados pelo sinal da carga de prova. Lembrando que a força elétrica e o campo elétrico, eles vão ter mesma direção nesse momento. Força elétrica e campo elétrico terão a mesma direção. Então, a nossa força elétrica nessa questão, ela terá a mesma direção do campo elétrico, ou seja, ela terá uma direção horizontal. Já o sentido da força elétrica está diretamente relacionado ao sinal da carga de prova. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, se a carga de prova tiver sinal positivo, a força elétrica terá o mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga de prova tiver sinal positivo, a força elétrica e o campo elétrico terá o mesmo sentido. No nosso caso, a carga de prova ela é negativa. Toda vez que a carga de prova tiver valor negativo, a força elétrica ela terá sentido oposto ao do campo elétrico. Ok? Então, no nosso caso, a força elétrica vai ter direção horizontal, sentido oposto ao do campo elétrico. Se o campo elétrico aponta para a direita, a força elétrica ela vai apontar para a esquerda. Então, veja, a minha força elétrica ela aponta para a esquerda. Tudo bem até aí? Seguindo, quais são os valores do campo elétrico e da carga que a gente retirou lá no enunciado? O campo elétrico tem módulo 2 vezes 10 a 5 newton por metro. A carga tem menos 1 microcoulomb. Aí a gente vai lembrar o seguinte, esse micro, ele tem valor, né? Ele é um submúltiplo, e ele equivale a uma base 10. Qual é a base 10? 10 elevado a menos 6. Então, como a gente, lembrem, na eletrostática a gente trabalha muito com números muito pequenos ou números muito grandes, como é o caso de 2 vezes 10 a 5, 200 mil. 1 vezes 10 a menos 6 é 1 dividido por 1 milhão, ou seja, 0,0000001. Então, é um número muito pequeno, né? Negativo, claro. Então, para que a gente não precise trabalhar com números muito pequenos, a gente trabalha com números em notação científica ou, no mínimo, com base 10. Então, esse submúltiplo micro, nós iremos transformar ele em base 10, que vai ficar menos 1 vezes 10 a menos 6. Ok? Bem, retirados os dados, a gente vai para as equações matemáticas que a gente conseguirá
calcular o quê? A intensidade, né? A gente vai conseguir calcular a intensidade da força elétrica que atua nessa carga de prova. Lá no capítulo 2, pessoal, a gente estudou essa equaçãozinha, que é a lei de Coulomb. Estão lembrados? Lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela é utilizada quando eu tenho duas cargas elétricas, tá certo? E eu quero medir a força de interação entre essas duas cargas elétricas. Vamos relembrar. Força elétrica que atua entre duas cargas elétricas, ela depende do meio em que as cargas estão imersas, que é essa constante eletrostática que é o K, vezes o produto do módulo das cargas, ou o módulo do produto das cargas, Q1, Q2, ou QA e QB, assim como você queira nomear. E isso tudo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas cargas. Mas, olhando para essa questão, nós não temos duas cargas elétricas. Pelo menos, o enunciado não nos dá duas cargas elétricas. É claro que terão outras cargas elétricas devido a esse campo elétrico, né? Para eu ter um campo elétrico, eu tenho que ter cargas gerando esse campo. Então, como eu tenho o campo elétrico e uma carga de prova, a equação que a gente deve utilizar é uma equação que é similar à segunda lei de Newton. Vocês estão lembrados como é a segunda lei de Newton, lá o princípio fundamental da dinâmica, lá no primeiro ano? Se eu tiver um corpo que ele tenha uma força resultante diferente de zero, essa força ela será diretamente proporcional ao produto da massa desse corpo e da sua aceleração adquirida por ele. Ou seja, se a força resultante for diferente de zero, ela será igual à massa vezes a aceleração adquirida pelo mesmo. A gente percebe que a massa ela é uma característica do corpo e a aceleração é a interação sofrida por esse corpo, né? É a reação à força sofrida por esse corpo, tá certo? Bem, na eletrostática a gente vai utilizar uma equação que é similar àquela, que é essa equaçãozinha. Força elétrica que atua num corpo ou numa carga de prova, ela é diretamente proporcional ao produto do módulo da carga, módulo da própria carga de prova, vezes o campo elétrico. Então, veja, a massa, característica do corpo, a carga, característica da partícula eletrizada, é dela. A aceleração depende do local onde ela está, né? Ou seja, depende da força resultante que atua na mesma. O campo elétrico também é uma característica do local onde ela está. Então, são equações parecidas. Bem, então, dessas duas equações, lei de Coulomb e F igual ao módulo de Q vezes E, a equação que a gente deve utilizar é essa equação. Por qual motivo? Porque os dados que me são dados, olha aí os dados que me são dados, são o módulo de Q, menos 1 microcoulomb, e o campo elétrico naquele local onde a carga foi colocada. Então, a gente vai trabalhar com a segunda equação. Então, como as nossas unidades, como as nossas grandezas já estão nas devidas unidades, a gente vai simplesmente pegar a segunda equação, está aqui ela, né? Aqui ela. Deixa eu tirar aqui essas informações, vamos trabalhar com essa equação. Então, vamos repetindo aqui a força, ó. Força é igual ao módulo de Q. Módulo de quem? Quem é o valor de Q? Menos 1 microcoulomb. Mas lembrem, eu não vou trabalhar com microcoulomb, eu vou trabalhar com a base 10. Então, vai ficar menos 1 vezes 10 a menos 6. Está aí ela, ó. Vezes o campo elétrico. Quem é o campo elétrico? 2 vezes 10 a 5. Está aqui, 2 vezes 10 a 5. Pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Lembra, quanto é o módulo de menos 1? O módulo de menos 1 é 1. Lembra, o módulo de qualquer número é sempre o próprio número, é sempre o próprio valor absoluto do número, só que com sinal positivo, tá certo? Módulo de menos 1 é 1, módulo de 1 é 1, módulo de menos 5 é 5, módulo de 5 é 5, e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, é simplesmente
multiplicar aquilo que não é base 10, já que aqui tudo é multiplicação, ó, multiplicação, multiplicação, multiplicação. Então, o que é que não é base 10? É o módulo de 1 e o 2. Quanto é o módulo de menos 1, perdão? Quanto é o módulo de menos 1? 1. 1 vezes 2, 2. E agora a gente vai trabalhar os expoentes. Bem, vamos ver como é que a gente trabalha os expoentes. Vamos lembrar o seguinte, expoente da base 10. Então, eu tenho aqui o menos 6 e eu tenho aqui outra base 10, que é o 5. Pessoal, multiplicação de bases 10, eu vou ter que somar os expoentes obedecendo aos seus sinais. Então, eu vou ter aqui, olha, menos 6 mais 5. Sinais diferentes, eu vou subtrair, dar o sinal de quem? Do maior. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, está aqui, olha, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Pessoal, lembra? Eu multiplicar por uma potência de base 10 a menos 1 é o mesmo que dividir por 10. Tá certo? Como é que a gente trabalha? Vamos lembrar como é que eu trabalho lá. Bem, para eu eliminar essa base 10, é claro, se a gente precisar eliminar a base 10, tá certo? Não necessariamente é obrigado a eliminar a base 10, eu já poderia colocar aqui 2 vezes 10 a menos 1 newton. Eu não sou obrigado a eliminar a base 10, mas caso seja necessário eliminar a base 10, caso seja uma questão que possua alternativa e lá naquela alternativa não existe em base 10, então como é que a gente vai fazer? Para que eu consiga eliminar a base 10, esse meu expoente menos 1, ele tem que virar zero. Então, veja, eu tenho um expoente menos 1 e ele tem que virar zero. Qual é o número que eu somo ou subtraio com menos 1 que dá zero? Justamente, mais 1. Então, espertos, vocês estão espertos. Então, eu tenho menos 1 mais 1 igual a zero. Sendo assim, meus queridos, o que é que eu preciso fazer com esse expoente menos 1? Eu preciso aumentar o meu expoente para que eu consiga eliminar a base 10. Então, lembra, se eu vou ter que aumentar o meu expoente aqui, lá no meu coeficiente eu vou ter que diminuí-lo. Como é que eu diminuo esse coeficiente? Movimentando a vírgula que está aqui. E aí vamos lembrar o seguinte, se eu vou ter que movimentar essa vírgula e eu quero diminuir o número, para qual lado eu movimento a vírgula? Lembra, eu tenho que diminuir o coeficiente de acordo com o que eu mexi lá no expoente. Se eu aumento o expoente, eu diminuo o coeficiente. Então, imagina que eu tenho aqui o número, suponha que eu tenho o número 100. Onde é que está a vírgula do 100? Depois do segundo zero. Para que eu consiga, né, eliminar, ou melhor dizendo, diminuir o valor desse 100, né? Para que eu consiga diminuir o valor desse 100, o que é que eu tenho que fazer? Movimentar a vírgula para que lado? Eu tenho que movimentar a vírgula para a esquerda. Por qual motivo? Veja, quando eu mudo essa vírgula que está aqui, eu mudo ela para cá, o 100 virou 10. Quando eu mudo de novo, virou 1. Se eu mudar de novo, virou 0,1. Se eu mudar de novo, 0,01. E assim por diante. Então, toda vez que eu movimento a vírgula para a esquerda, eu diminuo o número. Bem, então beleza. Essa vírgula aqui do 2, eu vou ter que andar ela para a esquerda. Quantas casas? A quantidade de unidades que eu mexi lá no expoente. Eu aumentei 1 no expoente. Então, eu vou ter que andar apenas uma casa no coeficiente. Então, eu vou apenas saltar o 2 e colocar a vírgula aqui. E aí, a força que vai atuar nessa carga, a força elétrica que atua nessa carga de prova, é de 0,2 newton. Veja, eu saltei a vírgula daqui para cá, então ficou apenas o 2, eu tenho que colocar um zero desse lado. Então, vai ficar 0,2 e aí a base 10 vai embora, porque o expoente é zero. Quanto é 10 elevado a zero?
10 elevado a 0 é 1, não é 0 não. 10 elevado a 0 é 1, ok? Certo, Ana Maria Barbosa? Bem, 10 elevado a 0 é 1, 0,2 vezes 1 é 0,2, a base 10 vai embora. Então, daí a gente tira que a força elétrica que atua nessa carga de prova é de 0,2 newton. Pessoal, com alguma dúvida, volta o vídeo quantas vezes forem necessário. Não entendeu ainda algum passo? Me manda mensagem, tá certo? Lá na plataforma, ok? Tudo bem? Pessoal, questão de letra B. Então, vamos aí para a letra B, senão o vídeo vai ficar enorme, tá certo? Letra B. O que é que diz aí? Ah, sim. A força é de 0,2 newton, só para finalizar essa daqui, antes da letra B. A força é de 0,2 newton, a direção e o sentido a gente já havia determinado desse lado, lembram? Direção horizontal é a mesma do campo elétrico e o sentido é para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Por qual motivo? Porque o meu Qzinho, perdi o cursor do mouse daqui, porque o meu Qzinho ele é negativo. Então, lembre, toda vez que a carga de prova tiver valor negativo, o módulo dela for negativo, né? A intensidade dela for negativa, ela terá sentido oposto ao do campo elétrico. Toda vez que ela for positiva, ela terá o mesmo sentido do campo elétrico. Então, se ela fosse positiva, ela iria apontar para cá, ó, no mesmo sentido do campo elétrico. Se ela fosse o quê? Positiva. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Volta o slide. Tudo bem? E entra em contato depois que tiver assistido pelo menos umas 25 vezes. Ok? Bem, seguindo. A minha letra B diz o seguinte. Quer que a gente determine a intensidade da componente da aceleração aplicada na partícula oriunda da força elétrica, se a massa da partícula for de 2 gramas. Pessoal, por que componente? Porque a partir do momento que eu considero que a minha carga, imagine que isso aqui é a minha carga, a partir do momento que eu considero que a minha carga ela possui massa, se ela possui massa, ela vai possuir um peso, e esse peso vai puxar ela para baixo. Ela está sob a ação de uma força elétrica. Para onde é que aponta a força elétrica mesmo? Vocês estão lembrados? Aponta para cá. Ó. Vamos lembrar o seguinte. Se eu tenho uma força atuando numa determinada direção, ele vai ter uma aceleração também naquela direção. Então, devido à força peso, eu vou ter uma componente da aceleração aqui para baixo. E devido à força elétrica, eu vou ter outra aceleração lá para a esquerda. E lá no primeiro ano, em vetores, quando eu tenho dois vetores apontando em direções diferentes, o vetor resultante ele vai apontar entre os dois vetores, é claro, vai depender do ângulo. Aqui, como eles são perpendiculares, o vetor resultante, né, se eles tivessem a mesma intensidade, essas duas acelerações, então o vetor resultante estaria bem no meio. Aí vai depender da intensidade de cada vetor, porque depende, né, aí da intensidade deles. Então, o vetor resultante nessa carga seria aqui no meio ou em qualquer região entre os dois. Porém, ele manda a gente desprezar isso aqui tudo e ele quer saber apenas qual é o valor da aceleração devida à força elétrica. Aceleração, ou seja, a componente da aceleração oriunda da força elétrica. Bem, deixa eu apagar esse monte de coisa. Vamos novamente retirar os dados da questão. Qual é o valor da força? O valor da força elétrica que atua, veja, 0,2 newtons. Foi o que a gente encontrou lá no final da última questão. Aqui está, 0,2 newton. Beleza. Porém, qual é a massa? A massa é 2 gramas.
Então, está aqui, massa 2 gramas. Só que tem um problema, pessoal. Essa unidade de Newton, lá da segunda lei de Newton, a unidade de Newton significa o seguinte, ó, 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, vendo aqui a unidade quilograma, ou seja, se lá dentro da unidade Newton, a unidade de massa é o quilograma, eu não posso utilizar esse grama. Então, a gente vai ter que transformar essas 2 gramas em quilograma. Como é que eu transformo de grama para quilograma? Vamos lembrar o seguinte, pessoal. 1 quilograma ele equivale a 1000 gramas. Vão perdoar aí a letra, né? Porque eu não tenho nenhum equipamento, né? Que consiga escrever bonitinho. Eu estou escrevendo com o mouse, né? Se eu tivesse uma mesa, seria outra história. Então, 1 quilograma são 1000 gramas, pessoal. Então, se eu tenho 1 quilo, eu tenho 2000 gramas. Se eu tenho 3 quilogramas, 3000 gramas. Então, se eu vou de quilograma para grama, eu tenho que multiplicar por 1000. Porém, eu tenho que fazer o processo inverso. Eu estou em grama e eu tenho que voltar para quilograma. Se de quilograma para grama eu tenho que multiplicar, se eu faço o caminho inverso, eu tenho que dividir justamente. Então, a gente vai ter que dividir por 1000. E eu já expliquei para vocês, mas eu vou explicar mais ainda, tá certo? Olha, se eu vou ter que dividir por 1000, vamos lembrar o seguinte, 1000 é o quê? 1000 é 10, ó, 10 vezes 10 vezes 10. É 10 vezes 10 3 vezes, ou seja, é 10 elevado ao cubo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Dividindo esse 1 pelo 1 que acompanha o 10 aqui, mas não aparece, dá 1. Vezes uma base 10. Quanto é a base 10 que tem aqui em cima? Em cima não tem base 10. Então, trabalhando os expoentes, né? Trabalhando os expoentes aí, eu vou ter que em cima o meu expoente é 0. Esse traço da fração aqui, ó, sinal de menos. Qual é o expoente que tem embaixo? 3. 0 menos 3? Menos 3. Então, a base 10 é menos 3. Então, dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar. Dividir por 1000, estou dividindo aqui ó, por 1000, é o mesmo que multiplicar por uma base 10 elevado a menos 3. Não é o corona, se acalma. Dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por uma base 10 a menos 3. Ok. Tudo bem até aí, pessoal? Então, de tudo isso aqui, o que é que a gente tira? Essas 2 gramas, para eu transformar em quilograma, eu vou ter que multiplicar o 2 por uma base 10 a menos 3. Tudo bem? Então, a massa em grama, 2 gramas. Em quilograma, 2 vezes 10 a menos 3 quilograma. Ah, pessoal, mas eu não sei trabalhar com base 10 não, eu queria trabalhar dividindo. Beleza, você vai dividir 2 por 1000, que vai dar 0,002. Tá certo? Mesma coisa. Lá no final, você vai ter que encontrar o mesmo resultado, se você resolver de maneira correta. Vamos voltar lá para a força. A força, que era de 0,2 newtons, a gente vai voltar para cá, ó. A gente vai voltar para cá. A gente vai trabalhar com essa base 10. Esquece 0,2, a gente vai voltar para essa base 10 aqui. Por que voltar para a base 10? Porque como a gente já está trabalhando com a base 10 na massa, a gente trabalha também com a base 10 na força. Então, a nossa força vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. A nossa massa, 2 vezes 10 a menos 3 kg. Pessoal, feito isso,
qual é a equação matemática que eu vou utilizar para conseguir calcular essa intensidade dessa aceleração? Pessoal, botem na cabeça de vocês. Eu tenho um determinado corpo, um determinado móvel. Esse móvel está submetido a uma força resultante diferente de zero. Se ele está submetido a uma força resultante diferente de zero, ele vai sofrer uma aceleração. Como é que eu calculo essa aceleração? Independentemente de qual seja o conteúdo, ele vai partir da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero calcular a aceleração de um corpo, independentemente de qual seja o conteúdo, na mecânica clássica, ela vai partir da segunda lei de Newton. Tá certo? Nem que chegue numa equação lá mirabolante, vai partir da lei de Newton. Bem, assunto de mecânica vai partir da lei de Newton. Ok, vamos lá. Eu quero quem? Eu quero componente da aceleração. Então, vamos lá. Se F, né? Se F é igual a A é igual a F. Se F é igual a A, é igual a F. O que é que essa massa está fazendo com a aceleração? Multiplicando. Eu quero isolar o A, que eu quero calcular a aceleração. Então, eu vou jogar esse M lá para o lado da força. Se ele está multiplicando, ele tem que ir justamente dividindo. Esse meu dividindo aí ficou fuleiro. Mas vamos lá. Está dividindo. Então, veja. A massa vem aqui para debaixo da força. Então, está aqui ela. Massa debaixo da força. Então, fica que a aceleração é igual a força sobre a massa. Não entendeu? Volta o vídeo. Bem, substituindo os dados da questão. Quem é a força? Lembra, nós vamos trabalhar a força em base 10. 2 vezes 10 a menos 1. Quem é a massa? A massa em quilogramas, 2 vezes 10 a menos 3. Pessoal, fração de base 10. Nós vamos dividir o que não é base 10. O que é que não é base 10? Em cima eu tenho 2, embaixo eu tenho também o 2. Dividindo 2 com 2 dá 1. Dividindo 2 por 2 dá 1. O que é que nós vamos fazer com os expoentes? Os expoentes, meus queridos, a gente vai simplesmente subtraí-los, obedecendo aos sinais. Então, eu vou subtrair tudo que está em cima, menos 1, menos tudo que está embaixo. Agora lascou. Vamos lá, menos 1, menos, quem é que está embaixo? Menos 3. Então, eu jogo ele aqui dentro do parênteses. Menos 1. Sinais, né? Vamos lá. Menos com menos, mais. Multiplicação, divisão em parênteses, sinais iguais, mais. Parêntese precedido de sinal de menos, muda o sinal do que está dentro. Se é menos, vira mais. Então, o linguajar não importa. O importante é que esse menos 3 vira mais. Sinais diferentes agora, na adição e subtração. Subtrai dá o sinal do maior. 3 menos 1, 2, positivo. Então, o expoente aqui é o 2. Pessoal, quanto é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Quanto é 1 vezes 100? 100. Então, pessoal, a componente da aceleração devido à força elétrica, ou seja, a componente da aceleração devido à força elétrica, vai ter módulo de 100 metros por segundo. Qual é a direção, professor? A direção e o sentido é a mesma para onde aponta a força elétrica, ou seja, horizontal sentido da direita para a esquerda. Olhando apenas para a componente da aceleração devido à força elétrica. Tudo bem? Meus queridos, essa aula é só isso, ok? Vou estar postando outros vídeos com outros exercícios resolvidos sobre campo elétrico.
assistam quantas vezes se fizer necessário, ok? Qualquer dúvida, vocês entram em contato, tudo bem? Um abraço e até a próxima.